Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus eu estou aqui juntamente com vocês para mais um vídeo aqui no canal Pastor Denilson Lemes. Desta feita eu quero conversar com vocês a respeito de sermão textual. Muito bem, tem havido bastante perguntas para mim a respeito dos tipos de sermão que nós já temos no canal vários vídeos, mas os irmãos deixam as suas perguntas e eu quero aproveitar esta oportunidade aqui para responder algumas delas. Então vamos lá. Antes da gente entender bem, eu quero mostrar mais uma vez os tipos de sermões que nós temos. Então eu vou colocar na tela para você e nós vamos procurar explicar e com isso aí você entender bem aquilo que nós temos falado nos outros vídeos aí para vocês. Hoje, de uma forma diferente aqui, tenho gravado de um outro jeito e eu vou fazer essa experiência com vocês. Depois vocês deixam um feedback aí para mim nos comentários, tá bom? Se essa forma, essa estrutura que nós montamos aqui tá bom para vocês. Se tiver, vocês deixam aí o comentário, tá bom? Em relação a outra forma que eu gravei, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá bom? É muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva e ative os sininhos aí, que todas as vezes que eu gravar o vídeo possa aparecer para você, tá ok? Porque se der certo essa estrutura que eu estou fazendo aqui, eu vou gravar vários vídeos aí com vocês, dando as aulas de tipos de sermões aí para vocês, tá ok? Vamos para a tela então. Os tipos de sermão. Nós vamos ter como tipos de sermão temático, textual, e o expositivo. Sendo que esse textual aqui, ele tem formas. Nós temos 3 formas de sermão textual para a gente trabalhar. A primeira delas é a forma natural, a segunda é a forma analítica, e a terceira delas é a forma sintética. E daqui a pouquinho eu vou falar com vocês dessa sintética aqui, porque eu já gravei com vocês o natural e já gravei também a analítica. E um dos comentários que surgiram aí foi exatamente a respeito desta sintética aqui. Os irmãos perguntaram se é possível fazer de um mesmo texto que eu fiz a gravação da sintética, da analítica, e eu fazer da sintética. Mas daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui. Você já sabe que o sermão natural, ele tem esse nome aí por causa da divisão de acordo com o versículo.
Então, do jeito que o versículo ele aparece, então você tem essa divisão. Muito clássico esse exemplo que eu mostro aqui para vocês. Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muito bem, aqui eu tenho um exemplo de um sermão textual, porque eu estou trabalhando com texto na sua forma natural. Isso porque as divisões do sermão aqui, elas se originaram exatamente da forma como o versículo aparece. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo vai fazer. Agora, nós temos o segundo aqui, que é a sua forma analítica. Por que que ele tem esse nome, esse tipo de sermão? Exatamente porque você vai analisar o texto. Você faz uma análise do texto e, trabalhando com a análise do texto, você vai estruturar o seu sermão. E assim, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Deixa eu recapitular aqui com vocês a nossa estrutura do sermão, né? Todos vocês já sabem muito bem que esta é uma estrutura do sermão. Você tem aqui a sua introdução. Aqui você tem o corpo do sermão, onde você vai colocar as divisões. E por fim você tem a sua conclusão. Sim, ficou melhor. Então eu vou colocar aqui como exemplo para nós o texto de Lucas, capítulo 19. E nessa passagem bíblica, do verso 1 até o verso de número 10, nós temos aí a passagem de Zaqueu. Nós vamos colocar um tema já conhecido de nós. Aqui, esse seria o nosso tema. Se nós fôssemos escrever aqui no nosso esqueletinho, nós colocaríamos ele aqui, por exemplo, tema, e depois a gente coloca aí embaixo o texto, sempre lembrando os irmãos o seguinte, que sempre quando você for pregar, a primeira coisa que você vai fazer na hora da sua pregação, evidentemente, é cumprimentar os irmãos.
E uma vez que você cumprimentou, o próximo passo já é a leitura do texto. Não vamos gastar o nosso tempo contando tantas outras coisas, testemunho, antes de fazer a leitura do texto. Ou então começar a contar partes do sermão, porque aí você já começa a pregar e até se esquece de fazer a leitura do texto. Então, a primeira coisa, cumprimentou os irmãos, vamos fazer a leitura do texto de Lucas capítulo 19. Eu vou ler com os irmãos do verso 1 até o verso 10. Já faz a leitura. E isso é principalmente porque na maior parte das vezes que nós vamos pregar, a igreja está de pé. Então, o pregador sempre é recebido dessa forma. Então, considerando que a igreja está de pé, o que você tem que fazer? Já fazer a leitura em seguida. Feita a leitura, você pede para os irmãos se assentar, aí sim você vai fazer a sua introdução, tá bom? Como eu disse para vocês, se vocês deixarem um feedback aqui e esse modelo de aula aqui der certo, eu vou trazer para vocês aqui uma orientação a respeito de como montar uma introdução do sermão, ok? Mas já fica aqui a dica, esta primeira aqui para vocês. Vamos seguir com o nosso texto de Lucas 19. Eu estou aqui com vocês tratando a respeito da forma analítica. Nessa forma analítica, qual que é a característica principal de um sermão textual na sua forma analítica? É que você vai fazer a leitura do texto e essa divisão aqui, que está do outro lado que eu coloquei para vocês, ó. Essa aqui, a primeira, a segunda e a terceira divisão, o que vai acontecer? Você sempre vai respeitar a ordem cronológica do texto. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, o primeiro tópico. Sempre na aula presencial, eu dou um exemplo para vocês, já que o nosso tema, Jesus visita um pecador. Então, essa minha primeira divisão aqui, a gente coloca assim, foi uma visita inesperada. Primeiro tópico. E ele, essa frase que eu acabei de colocar aqui para vocês, ela pode ser do verso 2 aí até o verso de número 5, é um exemplo. Depois, o segundo tópico diz que foi uma visita transformadora. E essa visita transformadora, você já utiliza outro texto, outro versículo. Por exemplo, suponhamos que seja o versículo 7 e o versículo 8. Aqui. E por fim, terceiro tópico, foi uma visita salvadora. E o versículo aqui é o verso, são os versos 9 e 10. O que você percebe aqui? Olha só, que houve um respeito aí à sequência lógica dentro do texto. Então, no primeiro tópico, eu peguei esses versículos que apareceram primeiro, lógico, 2 a 5. Depois, segundo tópico, eu peguei os outros versículos que estão logo abaixo. E, por último, esses versículos aqui. Então, eles estão numa sequência dentro do texto. Por isso que a gente chama de uma sequência lógica, tá certo? Essa é a característica do sermão textual na sua forma analítica. Você faz a análise do texto e daí você tira essas frases. Facinho, facinho. Agora você vai ter a forma sintética. Por quê? A forma sintética
você vai formar essas frases aqui, esses tópicos que você tem aqui, aí não vai ter a necessidade. Aí agora já estou falando da forma analítica. Aí não tem necessidade de você respeitar esse versículo. Por exemplo, se eu fosse utilizar esse mesmo texto agora para falar a respeito do texto de forma... desculpe, eu errei aqui. Forma sintética, não analítica. Na forma sintética, eu vou colocar para vocês aqui aí lógico serão outras frases que eu vou colocar nos tópicos, e daí eu não vou precisar respeitar. Eu posso, por exemplo, aqui no primeiro tópico, utilizar os versos 9 e 10 lá em cima. Eu posso colocar aqui no meu segundo tópico os versos primeiros, colocar aqui como segundo tópico, e usar aqui no meu terceiro tópico os que usei no meio. Aqui, ó, que usei aqui no meio, eu uso por último. Então, uma grande característica do sermão o sermão textual na sua forma sintética é exatamente isso aqui. É você não ficar preso a essa ordem cronológica do texto, que é obrigatório na forma analítica. E a forma sintética não. Ela vai respeitar, respeitar a ideia, ela se prende ao assunto que você quer falar dentro do texto, mas é você que coloca isso em ordem. Então você pode utilizar, como eu acabei de dizer aqui para vocês, colocar no primeiro tópico versículos que estavam lá embaixo, lá por último, e enfim, não existe uma ordem cronológica dentro do texto. É você que vai ordenar o assunto sobre o qual você quer falar primeiro dentro do texto, ok? Então, isso por quê? Por causa do tema que você colocou, por causa da proposta que você tem com o sermão. Então, o que vai ordenar isso aí é a sua proposta de fala, de sermão, de mensagem que você quer transmitir, tá bom? Então, no momento oportuno, eu vou trazer aqui para vocês um texto que eu vou trabalhar na sua forma sintética. E vou aproveitar o comentário que o irmão fez lá no vídeo, que eu registrei, que eu gravei na forma analítica, e ele quer o mesmo texto, se é possível elaborar um sermão na sua forma sintética. Então eu vou trabalhar com isso e vou trazer aqui para vocês então esse vídeo, ok? Deus continue abençoando cada um de vocês. Não se esqueçam, like aí no vídeo se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho aí para as nossas próximas notificações aí, ok? Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém.